Ele exterminou a sua família adotiva inteira com requinte de crueldade, não teve dó nem piedade. E ainda teve a coragem de dizer que faria tudo de novo. Olá, damas e cavalheiros, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Carol, para quem ainda não me conhece. Sejam bem-vindos ao meu canal, Dama da Noite. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe um comentário, o seu like para o YouTube perceber que você gostou do vídeo e também para me ajudar na divulgação e no engajamento. Vou deixar também aqui as minhas redes sociais para que vocês me sigam lá. E chega de enrolação e bora lá pro caso de hoje. Como eu gosto de trazer casos bem recentes para vocês, é um ponto positivo para nós, porém também é negativo, porque as informações ainda elas estão em andamento. Porém, o que a gente sabe, que esse caso aconteceu numa sexta-feira, no dia 17 de maio de 2024, na zona oeste aqui de São Paulo mesmo. Segundo as informações repassadas pelo próprio adolescente, ele teria tido uma discussão com os familiares dele, né, pai e mãe. Como eu citei anteriormente, ele era filho adotivo. E nessa discussão, os pais teriam o chamado de vagabundo, pelo fato dele utilizar muito celular, ficar só no celular e tudo mais. E por forma de punição, os pais foram lá e retiraram o celular do adolescente. Ele tinha 16 anos na época dos fatos. O delegado do caso mencionou: ele falou que a família estava achando que era vagabundo por estar o dia todo no celular. Ele generalizou a situação e ao longo das investigações teremos contato com ele para pegar mais informações. Então, como o caso é recente ainda, a gente sabe o que ele falou, né? E o que a perícia colheu algumas informações no dia do crime. Então, esse adolescente, que nós não temos as informações por conta do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela restringe o acesso às informações, mas o que a gente ele tem atualmente 16 anos e que ele utilizou a arma do próprio pai. Pai este, como eu mencionei anteriormente, é pai adotivo dele. Eles adotaram ele, não se tem informações de quantos anos ele tinha, nem nada, porém sabe-se que ele era adotado. Ele premeditou esse crime, então ele pegou a arma do pai, ele testou a arma do pai e ele agiu com extrema frieza. No sábado, por volta das 13 horas, nós sabemos que ele cometeu o assassinato do pai dele, o senhor Isaac Tavares Santos, de 57 anos. Ele estava na cozinha, enquanto o filho já estava com a arma, tudo pronto. Ele vai até lá na cozinha e acaba executando o pai com um tiro na nuca. A irmã do adolescente, a Letícia Gomes Santos, 16 anos, quando ela ouviu o barulho do disparo da arma de fogo, ela desceu até a cozinha para verificar o que estava acontecendo. E nesse momento ela foi atingida por um disparo no rosto, que acabou ceifando a sua vida também naquele dia. O adolescente menciona, e também as imagens da câmera de segurança mostram, que ele sai da residência logo em seguida, ele vai para a academia, não fica muito claro se foi no dia seguinte ou se foi à noite. Ele volta para casa e ele aguarda a mãe dele chegar. Até falta um pouco de palavras para a gente conseguir falar sobre esse assunto, porque não dá para entender o que passa na cabeça de um jovem de 16 anos de simplesmente tirar a vida dessa forma dos seus familiares. Só que o que mais choca é saber que ele tirou a vida do pai e da irmã. Quando ele volta da academia, ele efetua diversos golpes de faca na irmã, que já estava sem vida. Então isso mostra que o crime tinha muito ódio, né? Ele estava com muito ódio. Então ele faz essa parte e espera a mãe dele chegar. A mãe dele chega por volta das 19 horas e ela não vê o que aconteceu. Ela é surpreendida por ele com um tiro pelas costas também. Ele acabou ceifando a vida deles três, na verdade, né? Com a arma de fogo do próprio pai. Como se não bastasse o que ele tinha feito com a irmã, ele faz a mesma coisa com a mãe no domingo. Então ele dá diversos golpes de faca na mãe já sem vida, dorme. Inclusive, antes de ele ir para academia, ele almoça.
tá? Ele almoça com os corpos ali, com uma coisa super natural, de boa, assim, sabe? Bem bizarro. Aí na segunda-feira, não sei se deu uma crise de consciência, não sei se ele achou que não ia dar nada por ele ser adolescente, eu não sei o que passou na cabeça dele. Ele liga pra polícia e ele fala que ele teria cometido crime contra os familiares dele, e logo em seguida a polícia chega, né, e verifica que realmente é verdade o que ele tá falando. Em uma entrevista, o delegado até comenta que o adolescente levou um susto quando ele ficou sabendo que ele realmente seria levado. O delegado comentou: ele tomou um susto. Foi uma surpresa para ele na hora que eu disse: você vai ser preso. Ele se espantou com isso. A gente não sabe se ele estava fora da realidade com relação à apreensão, ou pode ser que ele tenha considerado que é um adolescente. A gente vai analisar lá para frente. Então, ele ainda está sendo analisado, está sendo verificado se ele tem algum transtorno mental, se tem alguma psicopatia. Ele relatou que realmente as discussões eram muito frequentes entre ele e Ares, principalmente por conta do uso do celular. Então, que ele usava muito celular e por conta disso os pais achavam ruim e acabavam brigando com ele. E nesse fatídico dia, acabaram retirando o celular dele, o que ensejou esse crime brutal. Segundo um psicólogo que não conversou com ele presencialmente, só ouviu falar sobre o caso na mídia, ele comentou: o adolescente demonstra características claras de um grave transtorno psiquiátrico. Quem falou isso foi o psicólogo Rossandro Klingei. Não sei se eu falei certo, mas espero que sim. As investigações, elas estão totalmente em cima desse adolescente. Foi verificado, primeiramente, que ele atuou sozinho. Então, estão tentando levantar a real motivação. Acreditam que seja realmente isso. Porém, tem que se ter certeza. O adolescente, ele confessa o crime, ele fala que sabia onde o armamento do pai estava, que ele sabia manusear o equipamento. Então, para ele não foi nada extraordinário. Porém, a frieza dele, tanto no cometimento do crime, quanto após que ele foi detido, na verdade ele não foi detido, né? Ele foi apreendido, agora uma aulinha de direito. O adolescente, ele não é detido, ele não é preso, ele é apreendido. Nesse caso, como ele tem 16 anos, ele vai para a Fundação Casa. Se ele fosse maior de idade, ele iria para um presídio comum. Porém, como ele é menor, o nosso ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê que ele tenha que ficar numa fundação. No caso do adolescente, quanto tempo ele pode pegar? Qual que é a pena máxima? São 3 anos. São 3 anos para ele ficar nessa fundação. Ou no máximo até ele completar 21 anos de idade. Mais que isso, eles não ficam mais do que 21 anos. Então é o limite máximo, até porque é um pouco de raciocínio lógico, né? Se ele tem 18 anos, que é a menoridade no Brasil, mais 3 anos, vai ter que fechar os 21. Então, é muito branda a nossa legislação. Eu vou contar no próximo, spoiler para quem ficou até aqui, sobre o caso do Champinha. Foi aquele criminoso que acabou assassinando os namorados numa mata e tudo mais. Ele foi considerado mentalmente instável. Então, no caso dele, preso até hoje, ele tinha também em torno de 16 anos na época dos fatos. Por que ele continua preso? Porque ele alegou insanidade mental. E a justiça entendeu que ele é insano. Então, ele só pode ser recolocado em sociedade quando essa sanidade dele for cessada, correto? E os laudos não estão muito favoráveis para ele e ele não pode voltar à sociedade. Então eu acho que falta um pouco disso, sabe? Se a pessoa se declarar meia doida, tá bom, você é doido? Então tá, vai ser prisão perpétua. Porque você nunca vai estar apto. Se um psicólogo nunca te der o apto, você nunca vai estar apto, entendeu? Às vezes a solução do Brasil tá pertinho da gente, a gente não tá querendo enxergar. Em todos os casos, a gente deve tentar analisar o porquê daquele crime ter acontecido. Quais foram os fatores que contribuíram. Nesse caso aqui, a gente percebe que ele já tinha uma má convivência. Lógico, gente, ele era um adolescente de 16 anos, normalmente tá com os hormônios à flor da pele,
Nós, na nossa adolescência, não pensávamos muito bem, a gente agia um pouco por impulso, um pouco não, bastante por impulso. Então eu sei que é comum ter um atrito entre adolescentes e pais. Tudo bem. Porém, tem que se ver se existe uma agressividade exacerbada desse adolescente. Entendeu? A gente tem que analisar alguns outros pontos. Outra coisa, ele tinha acesso à arma de fogo do pai. Ele sabia manusear. Tudo bem, às vezes é até bom saber manusear para um caso de invasão domiciliar, não sei, tentar salvar a vida dele ou dos familiares dele. Porém, isso pelo visto era muito fácil, ele conseguiu testar a arma antes. Então, gente, não sabe, não bate muito bem essas informações. E o terceiro ponto, que eu acho que é o principal, você tá percebendo que o adolescente está com uma agressividade um pouco maior que o normal? Está se isolando demais? Está alguma coisa estranha? Leva em um psicólogo, tenta dar uma conversada, não deixa chegar nesse ponto, entendeu? Porque muitas vezes é falta de conversa, é falta de atenção, o adolescente se sente, sei lá, sozinho. Então, ele cometeu diversos crimes, que, lógico, ainda estão sendo analisados por conta do caso ser muito recente, mas, a princípio, foi homicídio, feminicídio, porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, que no caso era do pai dele, e vilipêndio de cadáver. Então, como eu comentei com vocês, nossa lei é muito branda. Ele, por ter 16 anos apenas, vai ter uma pena muito leve. E, infelizmente, muitos dos casos que a gente vê por aí de adolescentes que cometem crimes, normalmente, quando saem, eles cometem outros crimes, porque muitas vezes é a essência, né? Na grande maioria das vezes é a essência da pessoa. Então ela pode ficar 50 anos presa, que ela vai sair e ela vai cometer o mesmo crime. Então, esse foi o caso de hoje, muito recente, muito sucinto, mas eu percebi que vocês gostam muito de casos curtos. Então, gente, se vocês forem da região oeste de São Paulo, que tem alguma informação, qualquer coisa é válida aqui pra gente. Nós gostamos de uma fofoquinha, de saber o que tá acontecendo. Ah, o meu vizinho falou, beleza, põe nos comentários que eu vou responder, que eu vou olhar. Também, por favor, tragam ideias para que eu possa trazer aqui de casos criminais. É muito difícil, vocês são a elite aqui do YouTube. É muito difícil trazer caso para vocês. Eu quero trazer também alguns casos mais antigos para que eu possa comentar sobre a minha visão do direito, porque o direito tem duas vertentes. A gente fala, né, que no direito é o depende. Por quê? Porque a gente vai ter a vertente do sim e o do não. E as duas estão certas, isso que é o mais complicado. Então, eu vou trazer, mas você não é imparcial? Não, gente, eu não sou imparcial. Eu sou um ser humano, eu tenho opinião própria, eu acho coisas corretas e acho que tem coisas erradas também. Então, eu vou dar minha opinião sem que ofenda ninguém, sem que denigre a imagem de ninguém. Mas eu tô aqui pra isso mesmo, pra me expor e expor a minha opinião. Então, por favor, deixa nos comentários o que eu pedi pra vocês. Deixa nem que seja um emoji pra dar um engajamentozinho aí. Vocês estão me ajudando muito já, a gente tá chegando quase a 100 inscritos. Pra quem começou do zero, isso é muita coisa. Mas eu estou muito feliz e muito obrigada. Adoro vocês de coração. Próximo caso. Beijo.